A CPMF, ou Imposto sobre Transações Digitais, uma ilusão temerária? Uma resposta definitiva ou uma solução provisória? Vamos conversar sobre a CPMF tentando nos despir dos nossos preconceitos. Será que é um tributo tão horrível quanto já se falou? Será que é uma solução viável para os problemas tributários complexos que o Brasil e o mundo enfrentam agora? Será que esse imposto sobre transações digitais ele é necessário? A quem atingem esses dois possíveis novos tributos? Vamos fazer provocações e tentar que vocês tenham argumentos para a construção das respostas de vocês. A intenção aqui, no Vinho Tributário, jamais é dar soluções prontas, mas trazer para vocês dados e provocações. Bom, pessoal, primeiro eu vou apresentar para vocês um histórico da CPMF, que na verdade começou como IPMF, era o Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras. O IPMF, ele foi declarado inconstitucional. Por quê? Tá? O Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras, ele era um tributo de arrecadação vinculada. O artigo 167 da Constituição Federal, ele proíbe que a receita de impostos tenha destinação previamente determinada. Depois que você arrecadou, é claro que você vai dar uma destinação específica para a arrecadação, mas não pode ter arrecadação previamente determinada. Como o IPMF foi declarado inconstitucional, nós criamos, a CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que a ideia seria, ser destinada à saúde. Mas no Brasil, você cria um tributo dizendo que ele vai ter a destinação X e depois você acaba gastando com XYZ, Não é à toa que foi aprovada a Fundeb há pouco tempo, a Fundeb, e já está se discutindo usar o recurso da Fundeb sem ser para a educação. Então, você usa de um discurso legitimador para atrair o pacto político, para legitimar perante os eleitores e depois você gasta, como quiser, você desvincula aquela receita, ok? Muito bem, mas isso não quer dizer ainda que o tributo seja negativo. Pessoal, o que acontece? Por que eu tenho tanto tributo diferente? Por que eu não crio um tributo só? Ao invés de ter imposto de renda, IPI, ICMS, PVA, etc. Por que eu não crio um tributo só? Se a gente comparar o sistema tributário do Brasil com o sistema de outros países, nós vamos verificar que nós temos muito mais espécies tributárias, embora a nossa carga tributária objetivamente não seja tão distinta de vários países desenvolvidos, mas isso é assunto para outro vídeo. A verdade é que nós temos muitos tributos. Cada tributo criado aumenta a complexidade do nosso sistema tributário, porque envolve apurar aquele tributo, regras específicas para aquilo, declarações específicas, e isso tem um custo, tá? Um custo da complexidade do sistema. Mas a verdade é que mesmo países que adotam diversos tributos, eles não deixam, de ter mais de uma espécie tributária. E isso tem a ver com o ciclo econômico, a maneira como o dinheiro roda. Vou colocar para vocês aqui uma figura que é inspirada, no fluxo circular da renda de Musgrave, ou Musgrave, não sei, em que você consegue enxergar que o dinheiro vai rodando. Então, alguém me paga o meu salário, eu pego esse salário e converto em patrimônio, uma parte desse salário eu converto em consumo, uma parte desse salário eu converto em aplicações. Essa conversão, por sua vez, quem recebe esse recurso vai converter de outras maneiras. Cada vez que eu tributo um desses percursos da renda, eu tenho efeitos econômicos distintos. Por exemplo, a tributação alta do consumo costuma impactar mais as famílias pobres, porque proporcionalmente elas consomem uma maior parte do que recebem. Ao mesmo tempo, a tributação baixa do investimento
ela tem a vantagem de estimular que as pessoas com capital sobrando, ao invés de imobilizarem esse capital, eles mantenham esse capital circulando ali no fluxo circular da renda. O que eu quero contar essa história para vocês? É para explicar que toda vez que eu escolho tributar com um tributo XYZ, eu estou escolhendo impactos econômicos distintos e também escolhendo quem estou impactando em um determinado sistema tributário. Poderia impactar, né, quem recebe mais a renda, quem distribui lucros, né, quem faz operações digitais. Essa é uma opção política que fazemos a respeito dessa circularidade da renda. No Brasil, fizemos algumas escolhas, a meu ver, muito questionáveis, né? Mas, de novo, a meu ver, isso pode ser objeto de algum outro posterior vídeo para a gente discutir. Então, pessoal, continuando o nosso raciocínio, esse fluxo da renda, ele encontra furos. E ele tem encontrado crescentemente furos justamente em virtude da evolução tecnológica, da digitalização da economia. Ok? Na medida em que nós criamos uma economia do intangível e os nossos meios de tributação foram construídos nas coisas que nós conseguimos tocar, o resultado é que a gente tem dificuldades e, ao mesmo tempo, a imensa globalização da economia. Então, quando você pensa em Google, Amazon, Facebook, eles foram encontrando mecanismos, e eu estou dando exemplos mais famosos, para estruturar os negócios deles a escapar dos tributos que existem dentro desse círculo global da renda, ok? Através de planejamentos tributários. Mas alguns países, com as suas receitas tributárias, né, com a maneira como estruturaram a sua tributação, eles também criam espaços vagos onde não há tributação. E o Brasil, com a sua fórmula de tributação sobre o consumo, tem vários espaços de tributação questionável. Questionável por quê? Porque não há lei, né, não há espaço na Constituição para que se atinja aquela riqueza. Nós dividimos a nossa tributação em diversos tributos quando falamos do consumo. Vou destacar os três principais: o IPI, o ICMS e o ISS-QN. Quando eu não encaixo em nenhum dos três, é possível que eu não seja tributado por nada, ok? E também existe o problema da informalidade. Para você recolher esses três tributos, em regra, você tem que já estar formalizado. E nós, trabalhando no mundo do intangível, favorecemos muito atividades informais que acabam não sendo tributadas. Ao mesmo tempo que temos essas zonas de não tributação, temos uma altíssima tributação sobre o consumo. A tributação sobre o consumo no Brasil é muito mais alta do que a tributação da renda. E isso impacta justamente aquelas famílias mais pobres. É o que nós comentamos sobre a regressividade do nosso sistema tributário. O que isso significa? Quem tem menor renda, proporcionalmente, recolhe mais tributo. Por quê? Porque se eu ganho R$1.000, desses R$1.000, quase tudo eu vou ter o quê? Que consumir. Eu não estou fazendo investimento, eu não estou adquirindo patrimônio, etc. Se eu tenho uma tributação, portanto, alta do consumo, eu atinjo as famílias mais pobres. E qual o cenário atual do Brasil? Com que estamos nos deparando? Estamos nos deparando com uma crise fiscal sem precedentes, com um orçamento fiscal, com as nossas despesas extremamente engessadas, com uma cultura de gastos públicos negligente. Nós não somos cuidadosos na maneira como recolhemos, como gastamos o dinheiro público. Então, além da previsão lá na lei que diz que eu tenho que gastar X, Y, Z, quando não sei o que, se gasta muito mal o dinheiro público. Temos uma folha de pagamento com vários tributos incidindo sobre ela, o que para alguns é um dos entraves para criarmos mais empregos, ok?
E aí vem uma solução. Vamos diminuir aqui da folha de pagamento, obter uma receita para lidar com o aumento dessas despesas ligadas à pandemia, ok? Vamos tributar algo que não está sendo devidamente tributado, que são as transações digitais e esse bando de pessoas aqui informais trabalhando online que a gente não consegue fazer com que elas recolham ISS, que a gente não faz com que elas recolham ICMS, elas estão além aí dos tentáculos do Estado, ok? E ao mesmo tempo, pessoal, é claro que temos, né, um consumo também pelas famílias ricas, muito maior, inclusive proporcionalmente, de bens e produtos e serviços digitais, ok? Então vamos ressuscitar a CPMF ou um tributo similar, que seria um imposto sobre transações digitais, ok? Problemas possíveis, e eu vou falar possíveis porque o governo não deixou claro exatamente o que ele vai fazer, como vai fazer. Um problema, gente, se você aumenta a tributação sobre o consumo, e essas duas soluções aumentariam a tributação sobre o consumo, você pode impactar proporcionalmente mais os já impactados, os pobres. Como falamos, estamos diante de um sistema regressivo, ok? Não existe resposta ideal para a política pública tributária. Toda política pública tributária terá ônus e terá bônus, ok? Agora, a pergunta fundamental que a gente tem que fazer é: para quem é o ônus e para quem é o bônus? E isso, pessoal, com menos achismo e mais dados, com mais acompanhamento, né, monitoramento dos resultados reais da política tributária. A consideração de outras respostas menos impactantes da desigualdade social, na minha opinião. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que essa é uma solução? Vocês acham que esse é um caminho viável? Eu, particularmente, queria entender melhor uma resposta mais concreta do governo do que elucubrações sem concretude para a gente avaliar se isso realmente teria a potencialidade de impactar de fato quem deve ser impactado.